Olá! Nossa aula de hoje nós iremos falar sobre os movimentos das placas tectônicas. Para acompanhar essa aula, eu gostaria que vocês pegassem comigo aqui no livro, na página 19, o mapa de placas tectônicas. Eu gostaria que vocês acompanhassem cada uma das placas, né? Ao serem citadas, vocês procurem no mapa a localização das placas e vamos acompanhar quais são os movimentos que elas realizam. As placas tectônicas, gente, elas realizam alguns movimentos. Ora elas se afastam, ora elas se aproximam e se colidem. E nós vamos ter também um detalhe, uma particularidade, que vai ser o deslizamento de uma placa sobre a outra. Essa movimentação que as placas fazem ocorre cerca de 2 a 10 centímetros ao ano. É um movimento que acontece aí entre as placas. Atualmente, nós tivemos uma pesquisa bem recente, que ela mostra pra gente que as placas elas se movimentam mais rápido do que a gente imagina. No passado, nas primeiras pesquisas, revelou-se que era bem lentamente esse movimento. Hoje, já se diz que esse movimento já é mais acelerado, né? Porque eles contam que, a partir do momento que houve a ruptura, a fragmentação da crosta terrestre por meio das forças que nós temos no interior, a partir que essa ruptura já foi feita, as placas elas vão conseguir se movimentar com maior rapidez. Então, estima-se que seja de 2 a 10 centímetros ao ano. Então, de acordo com esses cientistas que realizaram essa pesquisa, eles falam que a movimentação das placas pode ser comparada com o crescimento das unhas de um ser humano, né? Na velocidade que as unhas de um ser humano crescem. E se a gente for analisar aí essa comparação, é algo bastante rápido, né? Se tratando aí do tempo geológico, das transformações que acontecem no decorrer de milhares de anos. Então nós vamos ver que as bordas das placas, uma força atua sobre elas, né? Que nós já vimos, que são as correntes de convecção, que é aquela movimentação que nós temos lá no interior do magma, né? Fazendo esse movimento de acordo com a temperatura que nós vamos ter lá no interior. E essa movimentação das correntes de convecção é que vão provocar que vão arrastar essas placas e movimentar as placas tectônicas. Com isso nós vamos ter nessas zonas de contatos entre as placas, independente de qual movimento que se realizam, nós vamos ter uma zona aí de intensa atividade geológica, dentre as quais vão se destacar vulcanismo, orogênese, né, dobramentos ou orogênese, que é o processo de formação de montanhas, e os abalos sísmicos, que são os terremotos. Nós vamos ter então, gente, um processo contínuo de modelamento do relevo terrestre já existente. Nós vamos ter nessas bordas aí de contato, então vão ocorrer as formações de relevo e as transformações dos relevos já existentes. A seguir nós vamos ver cada uma dessas 3 movimentações que as placas fazem, que é de separação, de encontro e de deslizamento. Movimentos divergentes. Quando as correntes de convecção realizam movimentos divergentes, nós teremos então a separação de uma placa em relação à outra. No geral, esses movimentos divergentes, se vocês observarem no livro, eles vão acontecer no fundo dos oceanos, onde o assoalho oceânico ele é mais fino. Nós vimos que a crosta terrestre vai de 7 a 80 quilômetros, né, de profundidade, e que elas serão aí mais finas nos fundos dos oceanos. Então, vamos supor aí que tenha cerca de 7 quilômetros de profundidade. Então, nós vamos ter aí camadas mais finas e mais densas. Apesar de serem mais finas, são lugares mais pesados, devido a milhares de metros cúbicos de água que estão ali pressionando sobre essa camada. Então, por elas serem mais finas, a intensa força que nós temos no interior do planeta, é bom deixar claro, gente, que no interior do nosso planeta nós temos muita força, uma grande pressão. E essa pressão que tem, o material que fica ali dentro pressionado, ele fica doido para extravasar. Qualquer fissura que se abre
na crosta terrestre, nós teremos o extravasamento do magma por meio dessas fissuras. E uma das maneiras desse magma extravasar vai ser justamente nesse momento aqui divergente, em que as placas vão se separar. Então essa grande pressão que nós temos no manto, né, do magma, ele vai fragmentar essa crosta terrestre, ocasionando esse movimento de separação. Então nós vamos ter aí no fundo do oceano esse tipo, né? Nós vamos ter então intensas atividades vulcânicas nesse local, em que vai acontecer a separação das placas. Então nós vamos ter, né, ao longo de milhares de anos, essa intensa atividade aí magmática, ou seja, vulcânica, ocorrendo nesse lugar, e vamos ter a formação de gigantescas cadeias marinhas, cadeias montanhosas marinhas, ou seja, as dorsais oceânicas. Por exemplo, a dorsal mesoatlântica, ela foi formada a partir desse movimento divergente de placas, né, da separação de duas placas. E aí nós vamos ter como exemplo a placa norte-americana com a separação aí da placa euroasiática. Então a separação das duas vai provocar então essa formação da dorsal mesoatlântica. E mais ao sul nós também podemos citar, né, a placa sul-americana se separando da placa africana. Então, como consequência, nós teremos a formação dessa dorsal meso-oceânica, ou, no caso do Oceano Atlântico, a dorsal mesoatlântica. Mais que uma superfície variada, o fundo dos oceanos, onde se situa a bacia oceânica, guarda os segredos da tectônica da Terra, ou seja, das forças internas do planeta, que geram movimentos que também se manifestam na superfície terrestre. Tais segredos começaram a ser revelados com a descoberta de uma extensa rede de cadeias de vulcões ativos, as dorsais oceânicas, como a dorsal mesoatlântica e a do Pacífico. O magma liberado, através de suas crateras e fendas, forma o assoalho dos oceanos. Com isso nós vamos ter, pessoal, um questionamento que ele costuma ser frequente. Fabiana, se eu tenho aí o aumento, a expansão do assoalho oceânico, eu tenho aí um processo de formação do fundo dos oceanos, eu vou ter então, consequentemente, um aumento do tamanho do planeta. Não é isso, gente? Se estão se separando as placas, o material ali, o magma vai sair, vai extravasar. Esse magma vai entrar em contato com o oceano, com as águas oceânicas, se resfriar, formando a rocha magmática ou rocha ígnea. Eu vou ter a expansão do fundo dos oceanos, o aumento dele. Tanto que nós vimos que o Oceano Atlântico, né, ele vai ficando cada vez maior e nós vamos ter uma distância cada vez maior entre a América do Sul e a África, certo? Então nós vamos ter um aumento. Porém, gente, ao mesmo tempo que nós temos essa expansão, essa abertura, essa formação de um novo solo, em algum outro lugar, para compensar essa massa que sair do interior e para compensar esse aumento do planeta, em algum outro lugar tem que ocorrer a destruição dessa rocha. E aí vai ser justamente aí os movimentos convergentes. Então, quando os movimentos de convecção realizam movimentos convergentes, nós teremos então a aproximação de placas e a sua colisão. Nós vamos ter duas placas se chocando, uma empurrando a outra. Nós vamos ter como, por exemplo, a placa sul-americana, que é uma placa continental, se chocando com a placa de Nazca, que é uma placa oceânica. Agora prestem atenção, nesse caso, a placa de Nazca, que é uma placa oceânica, como ela é mais fina e mais densa, ela vai ser empurrada, ao encontrar aqui as duas, ela vai ser empurrada para baixo. E ela vai mergulhar aqui, ó, em direção ao manto. Se ela é empurrada para baixo e ela mergulha em direção ao manto,
nós vamos ter que altas temperaturas aqui no manto, né, atingindo até 2000 graus, e nós vamos ter o derretimento dessa placa. Então, ela vai se fundir ao entrar em contato aqui com o manto. Então, neste momento, nós vamos ter aí a compensação daquele outro momento em que nós tivemos a expansão, agora que a gente tem a destruição das camadas. Então, respondendo, o tamanho ali da circunferência do planeta vai ser a mesma coisa, porque é algo automático e algo perfeito, né? Algo natural e perfeito. Enquanto se cria em um lugar, em um outro destrói. Também vocês poderiam ter questionado antes. Se a gente tem extravasamento do magma aí pelos cones dos vulcões e temos esse extravasamento por meio da separação, então o material que compõe o interior do planeta, ele deveria lhe faltar, realmente, gente. Se não tivesse essa compensação, onde tem um mergulho de uma placa sobre a outra, iria sim faltar material. Então, que ao mergulhar e ao fundir, ela vem aqui compondo, né, recompondo o material que extravasa de uma outra maneira. Com isso, esse movimento, essa atividade aqui de uma placa mergulhar sobre a outra, ela vai ser chamada de subducção. E nesse momento, então, nós vamos ter, né, a formação de fossas oceânicas. Quando uma placa mergulha sobre a outra, aqui nessa zona de contato entre as duas, nós vamos ter os maiores abismos que encontramos nos fundos dos oceanos, que são as fossas oceânicas, as maiores profundidades que nós temos. Podemos citar como exemplo a fossa oceânica do Peru-Chile, né, que está na costa pacífica aí da América do Sul. Essas fossas oceânicas, gente, elas são mais profundas do que a maior elevação que nós temos do Everest. O Everest tem cerca de 9.000 metros, né, para ser mais específica, 8.848 metros, e as fossas mais profundas que nós temos chega a atingir 11.000 metros. Né? Então, cobre o Everest e ainda sobra 2.000 metros de profundidade. Então, são conhecidos como zonas de subducção, e é o processo de formação de fossas oceânicas. Outra forma de relevo submarino que passou a ser mais conhecida na segunda metade do século XX foram as fossas oceânicas. Constatou-se que essas profundidades extremas do oceano constituíram-se pela colisão entre duas placas tectônicas de diferentes densidades. Sob a fossa oceânica, a placa litosférica que carrega o fundo oceânico colide contra outra placa continental e mergulha em direção ao manto. É a chamada zona de subducção. A outra placa, Fabiana, nós citamos aí o encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca. A sul-americana ela vai ser continental e a placa de Nazca oceânica. Então, a placa que é continental, que seria, no caso, a sul-africana, gente, por ela ser mais espessa, que nós já vimos que atinge até 80 quilômetros, e por ela ser menos densa, apesar de ser mais espessa, ela é menos pesada. Ela vai sofrer um soerguimento, ela vai sofrer um levantamento. Quando a gente estiver nesse processo aqui, ó, essa vai ter um levantamento de sua borda, né? Com isso, nós vamos ter o processo de formação de orogênese, né, da crosta terrestre. O que é o processo de orogênese? O processo de orogênese é o processo de formação de montanhas, ou seja, são atividades geológicas recentes, onde nós vamos ter o processo de formação de montanhas. Gente, agora detalhe, essa orogênese, ela não é de maneira rápida, né, visível, não é visível. A gente não consegue acompanhar o processo de formação de uma montanha a olho nus, né, visivelmente. Né? A gente não vai estar olhando ali para aquele ponto, a montanha se soergueu e a placa soergueu e formou a montanha. Não, isso é muito lentamente. Isso é ao longo de milhares de anos aí dentro da escala geológica. Então, nós vamos ter esse processo. Juntamente, gente, com esse processo de orogênese que vai acontecer na crosta terrestre,
nas áreas aí de encontro de placas, nós vamos ter também a ocorrência de intensa atividade vulcânica. Então, vão ser áreas que também acontecem muitos vulcões, né? E atividades sísmicas, ou seja, tremores, terremotos, né? Na crosta terrestre, nessas zonas de encontro das placas tectônicas. Então, nós vamos ter essas três formações. Movimentos orogenéticos, que é a formação de montanha, atividades vulcânicas, que é a ocorrência de vulcões, e abalos sísmicos, que são terremotos, tá? As grandes cadeias montanhosas que nós temos atualmente, elas foram formadas no final do período Mesozoico, né, há cerca de 70 milhões de anos. E são as maiores cadeias montanhosas que nós temos. Quando eu falo cadeias montanhosas, gente, eu me refiro a cordilheiras, que é uma sequência de montanhas, né? Esse soerguimento faz surgir uma sequência de elevações, uma sequência de montanhas. E podemos citar os Alpes, os Andes e onde que tem a nossa maior elevação, que é a Cordilheira do Himalaia, onde que está o Monte Everest. A Cordilheira dos Andes, na América do Sul, é formada por dobramentos ocasionados pelo encontro de placas, da placa sul-americana continental e da placa de Nazca oceânica. O atrito entre duas placas continentais, chamado de obducção, não forma uma fossa oceânica, porém só ergue uma cordilheira, como é o caso do Himalaia, cujas montanhas ainda não cessaram de se elevar. Movimentos conservativos. Quando duas placas são pressionadas uma contra a outra, elas fazem movimentos horizontais. Então, elas se deslocam lateralmente de maneira uma oposta à outra. Dessa maneira, então elas vão se deslocar, né, lateralmente, uma próximo da outra. Esses movimentos, eles são conhecidos, então, como movimentos conservativos, ou também podem ser chamados de falhas transformantes, né? Quando esses movimentos ocorrem, quando essas placas conseguem romper a dureza das rochas, elas então se deslocam, e quando ocorre esse deslocamento, vai haver intensos tremores, intensos abalos sísmicos, né, que são sentidos aí no interior do planeta e distribuídos por meio de ondas sísmicas ao longo de todas as áreas ali próximas. Pessoal, nós vamos ter uma localidade no planeta com esse tipo de movimento. Peguem aí comigo, por favor, vamos acompanhar. Vai ser aqui na costa oeste dos Estados Unidos, ó. Então, nós vamos ter, vocês vão ver que as setinhas, elas estão contrárias, né? Uma deslizando ao lado da outra. Nós vamos ter, então, nesses lugares aí de movimentos conservativos, a formação de fissuras. Então, foi essa fissura e de falhas. Nós vamos observar, né, que nós vamos ter aqui, então, nesse lugar, nos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos, a falha de San Andreas. A falha é muito famosa, né, bastante comentada. A falha de San Andreas, conhecida como falha de San Andreas, ela vai ser esse deslocamento aí horizontal de duas placas. Essa falha de San Andreas, gente, ela se estende por mais de 1.200 quilômetros na costa oeste dos Estados Unidos. Ela vai ocorrer entre a placa norte-americana e a placa do Pacífico. Então, o deslocamento dessas duas placas aí, de forma oposta, lateral, é que vai ocorrer essa falha de San Andreas, esse movimento conservativo, ou também chamado, né, de falhas transformantes. Gente, o estudo dessa falha, ela é de grande importância, é de suma importância, devido à localidade em que ela está, né, na costa oeste dos Estados Unidos, aí na Califórnia. Nós vamos ter duas cidades bastante povoadas, como São Francisco e Los Angeles. Então, somada a população desses dois lugares aí,
nós vamos ter cerca de 20 milhões de habitantes, né? E por ocorrer terremotos frequentes, é necessário estudo, né? Porque envolve aí uma população numerosa. A gente vai ver, quando a gente for falar sobre vulcões e terremotos, que quanto mais numerosa a população de um determinado lugar, piores serão aí as consequências sofridas. Então, daí a grande importância de se estudar essa falha de San Andrés. Cada vez que a Califórnia registra um terremoto, uma pergunta volta a ser feita: será que estamos mais perto do Big One? Trata-se do esperado megaterremoto potencialmente devastador, que em algum momento pode atingir o oeste norte-americano, a partir da gigantesca e famosa rachadura chamada Falha de San Andreas. Resultado da movimentação de duas placas tectônicas que trazem instabilidade sísmica à região.